Mas ok, então esse daqui é o segundo treinamento Laboratório de Fluidodinâmica Computacional da FRJ. O primeiro treinamento foi todo baseado em um histórico e executar o primeiro tutorial. E a partir de agora a gente vai organizar os treinamentos e sempre vai ter a gente chama de outline, tá? É como se fosse um passo a passo sobre as coisas que a gente vai discutir. Então eu gostaria só de resgatar o nosso primeiro tutorial. Eu queria mostrar para vocês o outline. Deixa eu abrir no Zed. E aí eu vou puxar aqui para baixo para vocês verem. O que a gente fez? A gente fez um histórico. Então eu contei para vocês a ideia do que aconteceu, como aconteceu. Na realidade esse vídeo está gravado, mas essa parte de alinhamento e ajuste final com todo mundo foi tão grande, tão grande, tão grande, que eu não estou tão afim de ficar colocando isso daqui não, tá? E o que é esse alinhamento e ajuste final? Tinham pessoas que seguiram com uma linha do OpenFOAM, né, com a da CFD Direct, e outra foi da SI. E existem algumas pequenas diferenças e eu não quero isso, eu quero manter todo mundo alinhado a SI. Então, se você ainda está com o da CFD Direct, sinto muito, mas hoje eu quero a SI. E depois disso a gente fez a execução do primeiro tutorial, a gente analisou a estrutura de um caso no OpenFOAM, a gente viu a ideia do que é o diretório zero, diretório constant, diretório system, e depois a gente fez a execução. E depois a gente fez a visualização básica do caso no Paraview. No finalzinho eu fiz a proposta do desafio. Tá? Então o desafio era uma análise de refino de malha e depois verificar como é o comportamento da análise transiente. Por quê? Porque o Cavity tem uma característica. Ele chega ao estado estacionário muito, muito, muito rápido. Então, como ele é para ser executado em 0,5 segundos, cara, ele chega no estacionário muito antes disso. E como você iria conseguir pegar e tratar isso, né? Então, o desafio sempre vai ser você e o computador depois da nossa discussão, tá? Então, isso daí foi o que a gente colocou na aula passada, no treinamento passado, e eu gostaria de chegar e mostrar o que a gente vai discutir hoje, como a gente vai trabalhar. Então, vou pegar aqui e vou olhar. Hoje a gente vai falar sobre... Deixa eu abrir de novo. Bem, a gente vai falar sobre, primordialmente, solvers básicos. Então, a gente vai começar bem básico mesmo, para entender exatamente como o OpenFOAM se organiza, e a gente vai discutir a solução dos desafios anteriores. Então, vou pegar aqui e vou executar com vocês propostas e discutir também um pouco sobre como resolver o desafio. Depois disso, a gente vai focar em um único solver específico para a solução da equação transiente de Laplace. A gente vai discutir a modelagem, eu vou resolver com vocês, a gente vai analisar os termos da equação e vai ter uma discussão, inclusive vou fazer a solução analítica com vocês hoje aqui. Depois disso, eu vou olhar como o código se organiza, tá? E eu estou colocando aqui o código já focando no aplicativo do OpenFOAM que resolve esse equacionamento. E depois a gente vai fazer a análise do caso. Tá? A análise do caso vai passar por todas essas etapas que estão colocadas aqui. Tá? Da geração de malha, analisar o contradict, FV schemes, e cada vez mais que a gente abordar esses arquivos, eu vou colocar mais detalhes. Por quê? Na minha cabeça, e está anotado aqui para mim também, eu vou gradativamente aumentando complexidade, tem coisas que eu vou passar a deixar de falar, porque vai ser realmente muito básico.
E com isso vocês vão adquirindo conhecimento de pouquinho em pouquinho. Bem, depois disso, a gente vai executar o caso. Eu quero começar a conversar sobre a análise da convergência, como a gente interpreta isso dentro do OpenFOAM, e a gente vai ampliar um pouquinho mais a nossa forma de visualizar solução dentro do OpenFOAM, e depois eu vou colocar 2 desafios para vocês. Tá? E são desafios que vocês vão executando ao longo do tempo. Nesse ponto eu gostaria de saber se existe alguma dúvida, algo que vocês queiram colocar antes da gente começar mesmo a ver a primeira coisa, que é a discussão do desafio que foi colocado. Dúvidas? Alguma coisa? Repare, só para vocês terem uma ideia, eu estou com o meu iPad aberto e vai ser por aqui que eu vou me entender com vocês, tá bom? Então, de vez em quando eu vou pegar, vou olhar aqui para baixo, só para ver se alguém colocou alguma coisa no chat e se alguém levantou a mão, alguma coisa assim. Ninguém levantou a mão? Então, eu posso continuar. Beleza. Então, eu vou deixar esse cara daqui aberto na minha tela para a gente poder seguir o passo a passo. Então, fica quietinho aqui, beleza? E a primeira coisa que a gente vai fazer são os desafios. Tá? Então, na aula passada, no treinamento passado, a gente falou sobre o refino de malha e a condição do transiente. Então, eu gostaria de explorar um pouco mais sobre essas duas situações. Então, como é que eu faria isso? E olha que não tem uma recomendação não, é muito, cara, como é que eu faço esse bagulho mesmo e ponto final. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que ver o local onde eu tô nesse meu diretório, tá? Na verdade no diretório anterior, e eu vou entrar no solver básico agora, cd 01 solver básicos, e lá dentro eu tenho o diretório dos desafios, cdxx desafios. E primeiro a gente vai falar sobre o refino de malha. Beleza. E aí o que eu tenho dentro do refino de malha? Eu tenho o meu caso original, aquele que a gente executou no treinamento anterior, o Cavity original. E o que eu quero fazer aqui? Bem, eu quero ter esse cara para diferentes malhas. Então, eu vou criar novos casos. Então, eu vou copiar o Cavity original e eu vou colar ele no mesmo diretório, só que agora eu vou colocar com nomes diferentes. Então, digamos que eu quero uma malha de 10 por 10. Então, eu vou criar, e eu errei, porque é um R minúsculo. Tá. Um Cavity 10 por 10. Essa daqui vai ser a minha ideia do Cavity com 10. Aí depois eu quero, sei lá, 40 por 40. Depois eu quero... Vamos até 50, vamos até 60. 60 por 60. E aí eu começo a ver quais são os casos que eu criei, tá? E com isso eu quero pegar agora e gerar as malhas para esses casos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir você pode fazer isso, tá? Pelo seu editor de texto favorito, fique à vontade. Você pode, e aí tem a minha sugestão. A minha sugestão é que você instale o Sublime Text, que é um editor que na realidade ele é pago, mas ele é gratuito. E o ideal seria que você registrasse, comprasse ele mesmo, mas o autor libera para uso, e de vez em quando ele vai falar, meu amigo, registra aí esse cara daí, essa tua licença, e eu nunca registrei. Tá? Então, por que eu gosto do Sublime Text? Porque ele abre para mim algumas opções. Tá? Eu posso, por exemplo, chamar ele pelo meu terminal, que é o que eu vou fazer aqui, Subli, e eu posso pegar e abrir o diretório
com todos os meus arquivos e diretórios que estão contidos nele. Tá? Então essa daí é a opção que eu vou realizar. Caso você não queira fazer isso, você tem algumas opções, como vem aqui no seu diretório e você pode ir acessando arquivo a arquivo, como você vai querer pegar e montar o teu, editar o teu block mesh. Então você pode vir aqui e abrir com, no meu caso aqui já está o Sublime Text, porque eu gosto dele, adoro ele, mas você pode abrir com o teu bloco de notas, com o Gedit, com o que você quiser. Então vou pegar e vou abrir aqui o Sublime Text. E o que ele fez? Você pode reparar que do lado esquerdo da tela ele tem toda a minha estrutura de diretórios e eu vou pegar e vou editar cada um dos meus casos, com o diretório 0, diretório constant, diretório system. Nessa condição, eu sei, porque a gente discutiu no treinamento passado, que aonde eu consigo me organizar com a malha é o block mesh dict. Então eu vou abrir ele e repare, esses detalhes que estão colocados aqui, eu vou discutir hoje com vocês dentro do tutorial, tá? do Laplaciano. Mas o meu ponto aqui eu quero chegar e mudar justamente a malha. Então vou vir aqui e criar o 10. Salvei, tá? Então vou chegar e dar um Ctrl S. Se você quiser, você pode vir aqui e dar um Save. Então eu acabei de salvar aqui o Block Mesh Dict para um caso de 10 por 10, uma malha 10 por 10. Depois eu venho aqui no Cavity 4040, Block Mesh Dict, 40, 40, salvei, dei um Ctrl S, senão venho aqui e dou um Save. E o último carinha, que é o Cavity 60 por 60, que eu venho aqui e dou Block Mesh Dict, 60, 60. E já salvei, tá? Então agora eu estou com os 3 casos, você pode colocar quantos casos você quiser, não tem problema nenhum. E agora você vai pegar e vai executar cada um deles. Então eu vou chegar e dentro do refino de malha, você pode dar... eu prefiro fazer desse jeito, tá? Dá mais trabalho, mas eu prefiro fazer assim. Eu sempre gosto de entrar nos casos. Você pode fazer fora do caso, tá? A tua geração de malha, executar fora do caso, mas eu sempre prefiro fazer assim. Então, dentro do meu caso, eu vou pegar agora e vou gerar a minha malha, Block Mesh, gerei a minha malha, é uma malha com 100 células, porque é 10 por 10, então 10 vezes 10 até onde eu sei dá 100, e eu vou pegar e vou executar ele. Echo for. E ele pegou, executou o meu caso, tá? Eu vou dar uma olhada, já estou, na verdade, dentro do diretório 10 por 10, eu percebo que ele gerou aqui os meus resultados. Beleza. Depois eu vou dar uma olhada nesses resultados. E depois disso eu vou pegar e vou executar agora o meu caso 40 por 40, CD Cavity 4040, LSA, beleza, eu estou lá dentro, vou gerar a malha, Block Mesh, gerei minha malha, agora eu tenho 1.600 células e vou rodar ele. Icofon, pum, rodou. E com isso, deixa eu olhar agora aqui do meu lado, o caso Cavity 40 por 40 também tem os seus resultados. Eu acho que eu esqueci de falar isso, mostrar pelo menos, que inicialmente não tem nada, né? Eu só tenho o caso puro e depois que eu executo, os resultados são apresentados. E depois eu vou pegar e vou executar o 60 por 60. Então vou voltar e agora eu vou dar um CD Cavity 60 por 60. E vamos criar a malha. Block Mesh, executei,
3.600 elementos, volumes, e o icoform. E você percebe que ele já executa demorando um pouco mais. Tá? Claro, a malha aumentou, tá? Então existe uma dificuldade maior. Beleza. O que a gente pode fazer? Você pode pegar agora e executar o Paraform e dar uma olhada nas diferentes soluções. Tá? Eu vou pegar e olhar o caso com a malha mais refinada. Lembrando, né? Desculpa, do treinamento passado para cá, para mim, eu tenho meu ParaView, meu OpenFOAM todo tunado, né? Então, esse PF para mim é um apelido do meu comando Paraform. Então, você tem que pegar e escrever Paraform, aí para você conseguir abrir o teu ParaView, tá? Então, eu vou dar um Apply. Ele sempre marca esse skip zero time, que ele pega e deixa para lá, né, o instante zero. E eu tenho uma pena danada, né, um instante zero, eu gostaria muito de olhar o resultado dele. E no início, eu tenho a velocidade do cavity melhor representada do que nas malhas anteriores. E depois disso, eu quero ver a evolução da velocidade em uma malha. E aí, cara, não vai ter mudança, porque o estado estacionário é atingindo 0,1 segundos. Mas aqui está a solução em uma malha mais refinada. Pô, quero dar uma olhada na malha. Tudo bem, você vem aqui, dá um Surface with Edges, e aí você consegue ver o detalhamento da tua malha. Show! Eu vou pegar e vou fechar esse cara daqui, mas antes de fechar, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Algum comentário, algo que vocês queiram daqui? Todo mundo ok? Então tá bom. Então vou pegar, fechar, tá? Dá uma olhada linda e maravilhosa nessa malha, tá? No detalhamento que tem aqui em cima. Pô, tá maneira essa malha aqui. Fechei. E agora eu quero olhar o caso pior. O cavity 1010. Eu já executei, né? Já. Então vou dar um PF. ParaView. Não quero que dê um skip zero time. E eu quero dar uma olhada na velocidade. Então, U. E eu quero... Eu não dei apply, não. Bem, deixa ele se entender. Cadê o zero? E bugou. Bugou. Mas de qualquer modo, tá? Bugou. A vida é uma caixinha de surpresas. Eu acho que eu não devia ter apertado aquilo antes. E aí o que eu tenho? O que eu gostaria de ressaltar a vocês, quando eu olho a malha, olha só o tamanho desse volumão aqui, né? E a representação do escoamento. Eu não tenho mais todo aquele detalhamento com a malha de 60 por 60, e isso é natural mesmo de acontecer, né? Então, eu consigo ter essa percepção na análise do resultado. Isso daí é básico na linha de CFD. Tá? Ok. Na comparação entre os resultados, algo que vocês queiram, alguma coisa que vocês queiram discutir aqui na análise. Mistérios? Dúvidas? Foi? Então tá bom. Então beleza. Então vou pegar, vou fechar esse cara daqui. E agora, eu quero dar uma olhada, não na situação do refino de malha, mas eu quero ver o transiente. Então, no meu terminal, eu vou voltar 2 níveis, e agora eu vou entrar no diretório transiente. E lá dentro eu tenho o cavity. Beleza. No cavity, eu agora estou interessado em olhar os instantes de tempo,
Então, eu vou pegar e vou abrir o meu Sublime aqui. Agora eu tenho, então, o caso do Cavity e eu vou olhar não mais para o Block Mesh Dict, mas eu vou olhar para o Control Dict. E dentro do Control Dict, eu sei que o meu instante final é que não está muito legal. E eu tenho a possibilidade de trocar isso, na verdade. E eu vou fazer isso. Eu vou pegar e vou mudar o meu instante final para 0.1. Então vou rodar 0.1 segundos. Só que eu tenho um problema. Nessa situação, na forma como o caso está gerenciando a escrita de arquivos, eu gostaria de mostrar que a escrita de arquivos está nessa opção aqui, Write Control. E ela está baseada no que se chama Time Step. É a minha opção. E o que ela faz? O Time Step, ele vai olhar o número de intervalos, que eu estou dizendo 20, e ele vai verificar de 20 em 20 passos de tempo, ele vai escrever o meu resultado. E aí eu vou fazer essa conta aqui bem rapidinho. Eu vou colocar aqui em cima, o Mac tem o chamado Spotlight, que faz contas rápidas para mim. Então eu vou pegar e vou fazer 20 vezes 0, eu acho que ele faz em vírgula, 0,005. Então ele está me dizendo que a cada 20 intervalos vai dar 0.1 o meu ponto de escrita. O que implica que, cara, de verdade, na abordagem que eu estou no momento, que é Write Control usando Time Step, isso não está maneiro não, porque ele vai ficar escrevendo só o resultado final. E aí eu não vou ver o transiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o meu Write Interval e eu vou colocar 2. E no momento que eu colocar 2, o que ele vai fazer? Ele vai me dar um resultado agora de 0.01 segundo em 0.01 segundos. Então, é essa estratégia que eu vou utilizar. Note que, eu quero ver muito melhor esse meu transiente, você pode mudar. Você pode chegar aqui e colocar 1, tá? E analisar como está o teu transiente. Repara, essa daqui é a solução número 1. E eu vou te dar mais uma solução. Só que essa daqui vai ser a que eu vou utilizar agora. Então, vou chegar aqui e vou colocar 2. Vou salvar. Dei um Ctrl S ou File, Save. E vou fechar. E agora, deixa eu ver onde é que eu estou. Eu vou entrar dentro do Cavity. Eu não perguntei isso. Todo mundo está conseguindo ver as letrinhas aqui do meu terminal. Ou vocês querem que eu aumente, suba um pouquinho para vocês verem melhor? Todo mundo consegue. Perfeito, perfeito. Então tá. Então vou pegar aqui agora e eu nem lembro se eu já executei minha malha. Criei minha malha. Deixa eu criar minha malha. E eu vou pegar e vou executar o while_for. E ele pegou, executou. Vamos dar uma olhada nos resultados. E aí você repara que ele executou exatamente como eu falei. Ele executou e escreveu de 0.01 em 0.01 segundos. Deixa eu mostrar por aqui, porque aqui sempre é uma vantagem para você ver. E agora eu estou na esperança de conseguir ver o comportamento transiente desse cara. Então, vou dar aqui um paraview. Vamos esperar ele abrir. E eu quero ver o comportamento da velocidade. E agora, lá no instante inicial, eu vou pegar e olha só, aqui em cima eu tenho essas setinhas aonde eu posso dar o play e o play vai me dar toda a sequência da animação, ou eu posso clicar de um em um
next frame in next frame, o que significa que eu vou vendo o que está acontecendo. E agora eu consigo ver, e repara, ainda não está maneiro não, hein? Em 0,07 segundos, que na realidade ele já chegou ao estacionário. Tá? Então, voltando, de pouquinho em pouquinho, eu percebo que a solução já não está mais mudando. E, portanto, o estacionário foi atingido. Ok, essa daí é uma abordagem que se tem. Tá? Existem outras abordagens. E elas todas estão associadas a uma coisa. E eu vou mostrar para vocês. Fechei. Perdão, antes disso, dúvidas em como eu resolvi o problema? Nada? Ninguém? Então tá bom. Deixa eu abrir de novo aqui o Sublime Text. No meu diretório, agora eu estou com todo mundo, todas as soluções aqui, e eu quero abrir o meu Ctrl Dict de novo. E eu quero mostrar para vocês algumas das técnicas que são recomendadas mesmo para você conseguir obter mais opções na tua possibilidade de execução. Eu vou fazer o seguinte, repara que a gente está trabalhando dentro da metodologia de controle de escrita de resultados, o Write Control. E eu mostrei para vocês, na verdade é a básica, o Time Step. Só que existem outras, o OpenFOAM tem outras opções para você. Só que você não sabe, você não tem como saber isso a princípio, a menos, claro, que você vá para o manual. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e, sacanamente, eu vou tirar uma letrinha e vou botar Time Step. Exatamente, eu vou pegar e eu vou errar. E vou salvar. E eu vou pegar, fechar esse cara, voltar para o meu terminal e eu vou executar de novo o OpenFOAM. Tá? No caso aqui o ICO-FOAM. E agora ele vai dizer o seguinte: pô, cara, eu não consigo entender o que é essa palavra-chave Time Step. E ele está dizendo que essa palavra Time Step não está na enumeração que ele tem interna, que é o quê? As opções que ele tem para você poder configurar o teu caso. E ele está te dizendo, logo em seguida, todas as opções que ele tem. Ou seja, no momento que eu coloquei algo que ele não reconheceu, ele te deu todas as opções. E tem uma dessas aqui que me interessa. A gente está nessa metodologia chamada Time Step. Mas existe uma chamada Runtime, que eu vou explicar para você o que significa. E ela faz o seguinte, ela muda a forma de interpretação e ela não vai mais olhar de quantos em quantos passos de tempo você vai querer ter uma solução. Ela vai querer saber de quanto em quanto tempo você vai querer ter uma solução. Tá? E, poxa, de verdade, para chegar a essa mesma configuração aqui, olha, que eu tenho em 0,01 segundo, eu vou mudar o meu Ctrl Dict. Então, olha só o que eu vou fazer. Aliás, antes de começar, só para eu saber se existe alguma discussão, algo que vocês queiram. Nada? Então vou continuar. Show! Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e eu vou deletar, na verdade, esse povo todo que está aqui, só para eu poder executar de novo o meu caso. Então eu vou selecionar todo mundo, vou deletar e vou voltar a escrever dentro do meu caso. Vou lá, System, Ctrl Dict, e dentro do Ctrl Dict, agora eu vou pegar a opção. Pô, mas eu não lembro. Tudo bem,
você volta aqui, olha, e eu quero olhar essa daqui. Run, T maiúsculo, então runtime. Vamos voltar para lá. Run, time. E o que muda para mim? O runtime tem essa característica de agora o intervalo não ser mais um número de passos de tempos, mas de quanto em quanto tempo você vai querer ver a tua solução. Eu quero ver de 0,01 segundos. Então, vou ver 0,01, 0,02, 0,03, até eu chegar no meu resultado final. Isso, na verdade, é muito mais fácil de você conseguir organizar a tua solução. Então, salvei, tá? Dei um Ctrl S aqui, vou fechar e vou pedir para executar de novo. Icofoam. E ele fez, pode reparar aqui, a mesma execução, igualzinho, os mesmos instantes de tempo da situação anterior. Então, as duas soluções são compatíveis e são elas que eu apresentei para vocês. Dúvidas? Grandes mistérios? Tranquilo, então? Beleza, beleza. Bem, o que a gente vai fazer hoje? Eu quero passar a olhar com vocês um solver básico e como eu comentei no treinamento anterior, o OpenFOAM ele não é um único aplicativo no qual você vai pegar, abrir e aí você configura. Ele é todo baseado em aplicativos em separado específicos para determinadas condições. E hoje a gente vai ver o chamado Laplacian Foam. Então, repare, eu apresentei para vocês a solução do desafio anterior e eu quero primeiro me entender com o que é esse solver do Laplacian Foam. Tá? E ele é todo aplicado para a solução da equação de Laplace, né? Que é algo que eu quero apresentar para vocês. Então, repara, eu vou mudar a minha forma de apresentar. O compartilhamento de tela para mim agora vai ser no meu iPad, porque eu quero escrever. Então vamos ver se todo mundo consegue mudar. E todo mundo agora vai ver, então, o meu iPad. Eu só quero confirmar para saber se todo mundo está vendo o meu iPad. Todo mundo? Ok. Beleza, beleza. Bem, então vamos conversar um pouquinho sobre o que é o Laplacian Foam. Tá? O Laplacian Foam é a equação da energia. Tá? Então, é a solução de um problema térmico. O mais fundamental que tem. E quem é esse cara? Como é que ele funciona? Vou fazer algumas anotações. Deixa eu só ver se eu estou com a tinta certa. Eu tô. Então a gente vai ver agora a ideia do Laplacian Foam. E ele é todo baseado na equação da energia. Repare, vocês vão ver isso em disciplinas de fenômenos de transporte, se ainda não viram, mas eu vou escrever a equação completa da energia térmica na sua forma fundamental, já considerando algumas restrições na representação da energia com base na entalpia. Então, eu tenho a equação OCP, temperatura, mais o divergente ρCP, velocidade, temperatura, igual menos o divergente do fluxo de calor mais o termo de geração. Então, essa daqui é a equação fundamental da energia. E o que o Laplacian Foam faz? O Laplacian Foam, na realidade, tem em sua base algumas hipóteses. A primeira delas é que esse
solver se trata de uma física em que não há escoamento. Então, quando a gente considera que não tem escoamento, eu estou jogando fora todo o efeito de convecção que poderia ter na solução desse problema. Então, para dizer que não tem escoamento, eu vou dizer que a velocidade é zero. E, portanto, esse termo todo aqui foi embora. A outra coisa que a gente vai utilizar aqui é a caracterização das propriedades físicas. Eu vou assumir que todas as propriedades, no caso aqui físicas, são as termofísicas, são constantes. Então essa é a premissa fundamental. Ou seja, tudo que aparecer de propriedade física aqui para mim é constante. Então, ρ é constante, a capacidade calorífica, a pressão constante é constante, e, eventualmente, já já vocês vão ver, a condutividade térmica vai aparecer e ela também é uma constante. Então, a condutividade térmica também é constante. Sendo constante, você consegue tirar ela de qualquer derivada. Então, essa daí é uma premissa fundamental também do nosso problema. Na sua essência, esse problema é de uma física puramente condutiva. Então, a gente vai tratar um problema de condução térmica. E eu vou manter o termo transiente, tá? Então, esse primeiro termo da equação ele vai continuar existindo. Mas como a gente consegue modelar o fluxo de calor por condução? O fluxo de calor tem uma lei fundamental, tá? Que eu não chamo de lei porque tem vezes que quebra, mas eu uso lei nas minhas aulas e tudo, porque todo mundo chama. Tá? Então nessa eu estou sendo Maria vai com as outras. Mas aqui eu vou representar o fluxo de calor usando a lei de Fourier. E, portanto, esse cara daqui, ele vai ser representado, e tem toda a explicação fenomenológica para isso. Se você não fez nenhuma disciplina de fenômenos na parte térmica, acredita. Vai ser isso aqui. Tá? Então, essa daqui é a expressão do fluxo de calor. Eu vou pegar e vou substituir ali em cima nesse termo. Então, com essa substituição, eu sei que eu vou ter menos div de menos K. Ei, que grade feio, mas isso daqui é um grade. Grade T, lembrando, menos com menos dá mais. E eu vou considerar que as propriedades físicas são constantes e, portanto, ela consegue sair de qualquer derivada que apareça por aqui. Então, eu tenho um K e eu tenho o divergente do gradiente de temperatura. E o divergente do gradiente, a operação vai ser o laplaciano. K, laplaciano da temperatura. Então, repare que a nossa equação de trabalho, ela vai passar a ser agora. E repara que eu vou pegar e tudo que tem de propriedade constante aqui, tá? Eu vou tirar da derivada e eu vou dividir toda a expressão pelo ρCp. Então, a minha equação agora de trabalho vai ser derivada da temperatura em relação ao tempo igual a condutividade térmica dividido por ρCp, laplaciano da temperatura, mais um termo fonte volumétrico, que normalmente é uma constante que você coloca, dividido por ρCp. E no fundo essa daqui é a minha equação de trabalho. Então, essa daqui que é a equação que a gente vai resolver dentro
do OpenFOAM. Dúvidas até aqui? Grandes mistérios, grandes complicações? Nada? Show de bola, show de bola. Eu vou avançar mais um pouquinho na teoria, porque a gente vai começar a fazer análise e comparar a solução numérica com solução analítica. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e já vou mostrar para vocês qual vai ser o caso que a gente vai tratar hoje no tutorial. E esse cara vai ser o seguinte, vai ser o caso em que eu tenho uma parede, duas paredes. Eu vou fazer o seguinte, essa daqui é uma região sólida, tá? Em que eu conheço essa distância para mim é L, e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e de um lado eu vou colocar uma temperatura, do outro lado eu vou colocar uma outra temperatura, e de fato, com uma diferença de temperatura, vai formar um gradiente de propriedade, que é o que vai gerar o mecanismo de transporte por condução. E, portanto, eu espero que esse problema tenha um fluxo de calor em x, considerando que eu tenho aqui um eixo x e um eixo y. A outra coisa que a gente vai fazer nesse problema eu vou pegar e não vou olhar nada agora que tenha geração de calor. Então, para esse problema no OpenFOAM, não vai ter geração, pelo menos não agora, depois eu vou colocar. Então, esse cara daqui para mim é zero. E a outra coisa que eu vou querer olhar, repare que eu já mostrei para vocês na solução do desafio anterior, eu vou querer olhar a solução no estado estacionário. Então, apesar desse problema ser transiente, eu vou querer simular esse moço até não ver mais nenhuma variação de temperatura no problema, atingindo, portanto, o estado estacionário. Então, repara, eu quero olhar o estado estacionário. E, portanto, quando eu olho para a minha equação de trabalho agora, eu vou querer olhar uma solução lá no final da simulação em que não tem mais variação de temperatura em relação ao tempo. Ou seja, o primeiro termo é constante. Eu não quero uma solução em que tenha geração de calor. O último termo da equação é uma constante. E, portanto, a minha equação de trabalho agora vai ser K ρ Cp laplaciano da temperatura igual a zero. E, de fato, para mim, pela matemática, sabendo que isso daqui é uma constante, tanto faz eu colocar, e na verdade é uma constante não nula, tá? Porque são propriedades físicas. Isso implica que esse cara daqui que tem que ser nulo, tá? Para poder compatibilizar com o outro lado da expressão. Então, a minha equação analítica no papel para resolver vai ser essa daqui. E eu vou resolver com vocês. Então, eu vou pegar aqui e repara, a gente vai analisar o problema todo aplicado, e aí eu vou mostrar para vocês, tá, como a gente vai fazer na simulação numérica, como eu vou pegar e montar e estruturar a solução do meu problema para que eu tenha um transporte de calor unidimensional. Então, eu só quero ver como o calor se transporta daqui para cá. Essa daí vai ser a minha premissa fundamental. E, portanto, eu quero um laplaciano da temperatura olhando só para um dos componentes dele. No caso, eu quero ver apenas o componente em x.
Nesse sentido, essa equação, no momento que se transforma em unidimensional, ela vai ser derivada segunda da temperatura em relação a x é igual a zero. E aí, no nível mamata, o que eu preciso fazer é resolver essa equação diferencial. E antes que vocês tremam na base, esse daqui é o desejo de todo aluno de graduação, resolver essa equação na hora da prova. Mas sinto muito, eu duvido que seja essa equação a cair na prova. Mas eu vou pegar e vou resolver esse cara daqui. E nessa ideia, no primeiro momento que eu pegar e integrar a equação, eu vou ter... Aí eu vou fazer aqui nesse cantinho, tá bom? Primeira integração que eu fizer, eu vou ter derivada da temperatura em relação a x, vai ser a primeira constante de integração. Depois, quando eu integrar novamente, eu vou ter que a temperatura em x vai ser constante 1, x, mais a segunda constante de integração. Essa daqui é a minha equação que vai ter o comportamento da temperatura em relação ao espaço. Então, essa daqui também é uma solução que eu vou querer guardar. Tá aqui. Beleza. Depois disso, eu tenho que descobrir quais são as constantes de integração. E para descobrir esse cara, eu vou utilizar as minhas condições de contorno. Aonde? Em x igual a zero, eu sei que a temperatura é igual a T1. E em x igual a L, eu sei que a temperatura é igual a T2. Até aqui eu quero saber se vocês estão alinhados. Todo mundo? Ok. Vou pegar e vou passar de página. Então, o meu trabalho agora é aplicar as condições de contorno. Para eu ter a solução do meu problema. Então eu tenho em x igual a zero, t igual a T1, e eu vou aplicar na minha equação. A temperatura em x igual a zero é T1 igual a constante 1, x e x é zero, mais C2. E em x igual a L, T igual a T2. E, portanto, vai ser T2 igual C1. X igual a L, L mais C2. Bem, da primeira expressão, eu consigo já tirar de cara que C2 é igual a T1. E a outra coisa que eu vou conseguir realizar, se eu pego, e olha só, eu vou aplicar direto, você depois faz o teu algebrismo. Eu vou pegar essa solução que já foi encontrada e eu vou colocar nessa expressão, tá? Colocando nessa expressão, repara que a minha única incógnita vai passar a ser T1. E, portanto, eu vou poder pegar e manipular a expressão para obter quem vai ser T1. E, portanto, eu tenho agora como, num algebrismo, obter T1. T2 menos T1 dividido pelo comprimento. E essa daqui que é a minha equação de trabalho. Então, eu tenho aqui temperatura em relação a x vai ser T2 menos T1 dividido por L vezes x mais T1. Minha sugestão, esse é o cara que eu quero que vocês anotem. Por quê? É esse cara que você vai obter numericamente hoje e você tem que, depois, verificar se a solução numérica está batendo com a solução analítica. Tá? Então, essa daqui é a tua solução analítica. Perfeito. Bem, eu vou pegar agora e vou parar de projetar o meu iPad, porque eu já fiz tudo aquilo que eu queria, e eu vou passar a olhar o caso do treinamento de hoje.
Aliás, eu só vou parar, depois eu vou voltar para ele. Então, deixa eu vir aqui. E eu vou parar de apresentar. Stop sharing. E eu vou voltar a apresentar a minha tela. Ok. Tá, então todo mundo está vendo agora a tela do meu computador. E agora eu estou interessado no meu caso de hoje do Laplaciano. Só que olha só, eu gostaria muito de olhar a ideia desse código, por que ele é assim, como ele é assim e como as coisas vão se organizar. Então eu vou fazer o seguinte, não é para você seguir os caminhos, a menos que você já tenha um conhecimento dos locais aonde os arquivos estão. Então, minha sugestão, preste atenção na minha tela, não executa. Eu vou pegar e vou olhar o código. Deixa eu só voltar aqui para o meu caso, tá? Então, estou em solvers básicos e eu vou abrir mais uma aba aqui no meu computador e eu vou dar uma olhada lá no OpenFOAM, em Applications, Solvers, eu vou olhar os solvers básicos e eu vou dar uma olhada no Laplacian FOAM. Só quero destacar nesse momento, depois a gente vai falar sobre códigos, mas eu quero pegar e destacar agora para vocês o que tem dentro do Laplacian FOAM. E eu vou abrir esse cara, deixa eu abrir no meu Sublime Text, e ele trocou, tá todo mundo vendo o código, né? Tá. E ele me trocou para cá, tá? Tudo bem. E aqui eu tenho o código, não é para você ficar tentando descobrir tudo que está acontecendo aqui no momento, mas ele está me dando alguns indicativos, tá? Ele está falando que ele vai resolver a equação de Laplace para uma variável escalar e ele está dizendo que, olha, é um solver que é aplicável à difusão térmica, tá? Condução em um sólido. E aqui embaixo ele tem uma nomenclatura meio LaTeX, tá? Do que esse cara daqui está querendo resolver. E ele está te dizendo que é a derivada no tempo da temperatura igual, e aí ele não fez ainda a conversão que eu fiz no papel com vocês. É o divergente do gradiente da temperatura, a maneira com a qual ele está escrevendo aqui, tá? E quem é esse cara que está aqui? Esse dt que está aparecendo aqui, na realidade, é a condutividade térmica dividido por ρCp, como estava no meu papel. Então, esse cara tem um significado. E por que eu estou seguindo essa linha? Para você começar a se acostumar a... Tem uma determinada modelagem, eu vou pegar, vou escrever, vou me ambientar, e depois disso eu vou pegar e vou olhar o que o código em si, o solver, está querendo me mostrar em relação a ela. Então aqui em cima normalmente tem o equacionamento, em alguns casos o equacionamento é mais complicado, não tem. E eu quero mostrar também como é que isso daqui está dentro do código. Então, eu vou chegar, tenho várias coisas aqui, nada disso é para vocês se preocuparem no momento, eu quero apenas que vocês olhem para cá. Essa daqui é a solução do meu problema. Na verdade, não é a solução, é a definição do meu problema. Mais à frente, já no próximo treinamento, a gente vai ampliar o entendimento do que está aqui, tá bom? Mas eu vou chegar aqui e vou entender o que eu tenho na solução do meu problema. E eu tenho, na nomenclatura OpenFOAM, eu tenho ddt dessa variável t, que é a variável que ele está querendo resolver nesse problema, menos o Laplaciano, e olha só, ele chamou de dt aqui também, vírgula t. E para o OpenFOAM isso daqui significa que eu tenho o Laplaciano
E essa daqui vai ser a variável justamente da condutividade térmica dividido por ρCp e da variável da temperatura. Igual. E esse FVOptions, para mim, por enquanto, vai estar desativado, tá? Mas ele é todo termo fonte que você coloca no teu problema. Então, por exemplo, se eu quiser colocar geração de calor, eu vou meter o dedo justamente nesse FVOptions, que é uma coisa que a gente vai ver depois. Então, repara, o que eu quero mostrar para vocês é a compatibilidade entre o que eu mostrei para vocês no papel e o que eu tenho aqui dentro do meu solver. Em relação a isso, eu quero saber se existem dúvidas. Nada? Tá, só para eu saber se eu estou falando sozinho. Tá todo mundo vendo, né? Tá bom, beleza, tá bom. Ok, então eu consigo ver aqui a compatibilidade entre o equacionamento, o que tem lá dentro e a modelagem. E agora eu quero pegar e voltar para o meu caso. Tá? Então eu não estou mais preocupado no meu código. E agora eu vou olhar o meu caso parede plana. Tá? Então todo mundo pode chegar e acessar o caso parede plana. Para quem chegou mais tarde, todos esses casos aqui, eles estão disponíveis no drive que eu compartilhei há pouco com vocês no WhatsApp. Então vocês podem acessar esse carinha daqui. E o que eu tenho lá dentro? Eu tenho o diretório 0, eu tenho o diretório constant, eu tenho o diretório system. E eu vou entrar no terminal também no parede plana. Então, eu tenho o diretório completo aqui, o 0, o constant e o system. E o que a gente tem que fazer, tá? E olha só, eu quero que vocês coloquem no chat, porque eu vou dar uma olhada. Tá? Se quiser falar também pode falar, não tem problema algum. Mas quais são as etapas? A primeira coisa que eu quero fazer é gerar a minha malha. Como é que eu posso gerar a minha malha? Qual é o comando que a gente gera a malha? Eu vou usar o block mesh, certo? O Moisés colocou aqui no chat. Só que tem uma coisa que é muito chata, tá? No block mesh. Segura a onda, tá? Eu vou mostrar o caso anterior. O block mesh, ele tem umas coisas, como por exemplo, eu vou pegar aqui o meu cavity e eu vou abrir o block mesh dict para vocês darem uma olhada. E o problema do block mesh dict é que você tem que definir todos os vértices para gerar geometrias super hiper simples, como um sistema cartesiano. Então, eu tenho que pegar e criar todos os vértices da minha geometria. Eu tenho que pegar e criar os vértices em um plano, depois em outro plano. E isso é chato. Isso é muito chato. A outra coisa que é chata dentro do block mesh é você ter que criar o bloco em si. E repara, essa ordem que tem aqui é a ordem do número de vértices que você tem no teu problema. O 0 sendo o primeiro, segundo, terceiro, quarto. E eu vou dizer o seguinte, o OpenFOAM tem algo específico aqui. Você não pode pegar e simplesmente pegar, não, quero pegar aqui e colocar o 0, 2, 1, 5, 4, depois... Não. Essa ordem aqui tem um motivo. E se você não colocar nessa ordem específica, ele vai se embananar, ele vai se perder. Então isso é ruim. A outra coisa que a gente tem que incomoda bastante é essa ordem aqui também. Essa ordem tem um motivo de acontecer, tá? Em relação ao sentido horário, sentido anti-horário, do número dos vértices. E isso também é uma complicação. Então, o que eu trouxe para vocês hoje? Eu trouxe uma alternativa na geração de malha. Eu não vou usar o block mesh hoje com vocês. Eu vou pegar e já vou ampliar
a forma com a qual a gente pode gerar malha. Eu vou gerar no PDR Block Mesh. E o que ele significa? Tá? Então vamos lá para o caso. Só para eu alinhar, todo mundo pegou as restrições que existem dentro do Block Mesh puro, né? Um saco. Mas às vezes salva a vida da gente. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos ampliar a ideia desse Block Mesh. Eu vou pegar e vou chegar aqui e repare, eu tô no... O próprio Kevit, sacana, tá, do tutorial anterior, já tinha o PDR Block Mesh Dict, que eu fiquei quietinho, não falei nada. Mas o tutorial de hoje tem. Então deixa eu ir lá para o nosso tutorial. Parede plana. E aqui dentro, repare que eu não tenho mais o Block Mesh Dict. Eu tenho esse PDR Block Mesh Dict. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou abrir, então, o Sublime Text para ver todos os arquivos que eu tenho aqui dentro. Então eu vou pegar, dar um ls, eu estou no diretório certo, vou abrir o meu Sublime Text, abrir ele, e aqui dentro do System, eu vou passar a dar uma olhada dentro do PDR Block Mesh Dict. E eu vou começar a fazer algumas anotações aqui dentro para vocês se entenderem. Deixa eu só mudar para ficar bonito. Deixa eu dizer que isso daqui é um arquivo C++. Ele vai dar umas papagaiadas aqui, mas pelo menos vai ficar colorido, vai ficar bonitinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou colocar algumas anotações para, se vocês quiserem, fazerem aí no arquivo de vocês também. Eu vou colocar como um comentário para não afetar em nada, mas qual é o grande lance desse cara? Ele é um block mesh automático, é um auto block mesh, que tem uma característica. Ele serve completamente para geometrias que são retilíneas em x, y, z. Malhas, geometrias, né? Geo em malhas. X, Y e Z. E como é que ele funciona? Tá? Ele já sabe que você vai querer fazer uma geometria retangular. Ele já está esperando isso. Então, ele se organizou da seguinte forma. Ele vai pegar e vai querer montar em X, em Y e em Z um cubo, um paralelepípedo, o que você quiser. E ele vai te perguntar o seguinte, tá bom, se isso é verdade, em X, qual é a distância entre os pontos que você vai querer colocar ali? E eu vou querer a partir de 0 a 1. Se você não pegar, já eu vou desenhar, tá? Eu vou querer de 0 a 1. Então, eu vou querer criar, né, o paralelepípedo no eixo X entre 0 e 1, e repare que eu coloquei um scale aqui em cima, né? O que implica que todas as minhas distâncias vão estar multiplicadas pelo scale. Então, no final das contas, isso daqui vai de 0 a 0,25, tá? Metros, tá? Porque é o sistema internacional. Ah, beleza, tudo bem. E quantas células você vai querer colocar quantas divisões, perdão, você vai querer colocar em X? Ah, eu quero colocar 20 divisões. Quero botar 40 divisões, quero colocar quantas divisões você quiser. E aqui eu vou colocar a minha razão de refino, tá? Que é um dos meus desafios de hoje, tá? Que eu vou ficar quieto justamente para você poder se entender com a razão de refino depois. Então esse daqui vai ser a minha forma de criar o meu bloco em X, em Y e em Z. Professor, eu não entendi ainda muito bem, tá? E eu vou fazer o seguinte, para eu me entender com esse cara, repara, ou dá print ou olha agora para o teu arquivo que está aí, porque eu vou desenhar. Então, eu vou voltar agora para o meu iPad. Então, deixa eu projetar ele de novo.
Então, o que ele vai fazer aqui, né? Eu tenho que pegar e imaginar... só para eu saber, tá? Porque agora eu não estou vendo vocês. Então, alguém fala. Todo mundo vendo a tela do meu iPad, né? Sim, não, talvez? Lembrando, eu não estou vendo vocês. Sim, tá bom. Perfeito, perfeito. Ok, então qual vai ser o jogo aqui? Eu tenho que pensar num sistema cartesiano. Então vou colocar aqui. Eu vou dizer que esse daqui é o meu ponto zero. E eu tenho x para cá. Eu tenho um y para cá. E eu vou dizer que eu tenho z para cá. Tá? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou gerar de cara uma malha, tá? Perdão, uma malha. Eu vou selecionar aqui para mim os pontos usando os pontos de x. Ou seja, se esse cara daqui é o 0, 0, eu vou querer que um dos meus pontos em x seja o 0 e o outro eu vou marcar, sei lá, digamos que aqui é o 0, 1. É o 1, 0, perdão. Cadê a minha borracha? Colocando só bidimensional. Por enquanto. Depois eu vou fazer o seguinte, lembrando que eu já vou querer fazer um paralelepípedo, eu vou querer colocar também em y. Então, em y, eu vou passar a ter um cara em 0 e em 1. O que implica que, daqui, eu já posso ter a ideia que o meu sólido final, meu paralelepípedo final, vai ter uma cara mais ou menos assim, projetada. Não ficou feio, peraí. Aqui assim? Não, um pouquinho mais acima, assim. Aqui assim. Ih, ficou feio. Imagina que esse negócio é reto. E aí tá aqui, tá? E o último cara, né, vai ser o quê? Ele vai ter agora... e eu gostaria que vocês olhassem de novo o arquivo. Eu vou projetar em Z em 0 e 0.1. Por quê? O meu objetivo, assim como o Cavity, eu quero montar uma simulação bidimensional em que a face da frente e a face de trás colapsem entre si com uma condição de contorno do tipo empty. Então, eu vou dar aqui uma subidinha, tá? Então, se esse cara daqui é o 0 em Z, esqueci de botar Z, eu vou pegar e vou subir um pouquinho, digamos que aqui é o 0.1, né? E eu vou passar a ter agora a minha geometria completa. Tá aqui. Essa daqui que vai ser a minha geometria. Todo mundo conseguiu visualizar pelo menos a geometria? Ponto em x 0 e 1, em y 0, claro que eu esqueci de botar aqui eu também estou em 1, né? Aqui é o contrário, é 0, 1, 0,1, e eu estou subindo em z, projetando em z 0,1, tá? Todo mundo conseguiu pegar? Lembrando, eu não estou vendo vocês, então eu preciso de sims. E se alguém tiver dúvida, é hora de falar. Foi? Foi? Então tá bom. E aí o que eu vou fazer? Depois eu tenho o número de céus, o que implica que em x eu vou dividir 20 vezes, em y eu vou dividir 20 vezes, e aqui em cima, projetando, né, eu vou dividir uma vez só, porque eu tenho que criar a camada da frente, né, a face da frente e a face de trás. Beleza, beleza. Ok, show, show. Só que tem o seguinte, eu preciso definir as regiões de contorno aqui também. E como é que eu vou gerar isso? E aí é que está a beleza do PDR Block Mesh. Porque de cara
ele vai dar uma numeração que é sempre padrão para ele. E eu tenho que numerar o número de faces. E quais são essas faces? E ele vai seguir a seguinte ordem. Ele primeiro numera em x, depois ele vai numerar em y e depois ele vai numerar em z. O que eu quero dizer é, ele vai pegar, e olha só, eu vou tentar mostrar para vocês. Repara, x para mim está projetando daqui até aqui. O que implica que, se eu quero olhar primeiro as faces projetadas em x, eu vou olhar essa daqui e essa daqui, que são as que tem em x. E ele vai dar um nome. Ele vai dizer que essa daqui, essa primeira, no canto de cá, vai ser a face 0. Essa daqui é a face 1. Depois que ele faz em x, ele vai olhar para y. Ou seja, ele vai pegar e vai olhar projetando em y. Ele vai olhar esta face aqui. E depois ele vai olhar esta face aqui. E, portanto, essa daqui de trás vai ser a 2. Essa daqui é a 3. Depois ele vai olhar em z. E, portanto, vai ser agora em z, vai ser essa grandona que está aqui embaixo, essa daqui de baixo, grandona, e depois ele vai pegar e vai olhar a projetada de cima, que está aqui em cima. E, portanto, vai ser a de baixo. Opa, não foi. A de baixo aqui embaixo vai ser 1, 2, 3, 4, e a de cima vai ser a 5. Dá um print porque vocês vão querer usar isso agora. Para vocês identificarem como a gente está organizando o contorno. Então, considerando que todo mundo pegou o print, ou pelo menos está anotando a ideia aqui, eu vou pegar e vou parar de projetar no meu iPad e vou voltar para a minha tela do computador. Então, não quero dar close não. Eu quero pegar aqui e stop sharing. Beleza. E vou voltar para o meu computador. Perfeito. E olha só o que vai acontecer agora. Eu tenho as regiões de contorno e eu preciso indicar nomes. Esses nomes podem ser qualquer coisa que você queira. E nesses nomes você vai dar um tipo de condição de contorno. Eu vou querer colocar todo mundo como parede. E eu vou começar a dizer quem é quem. E eu tenho que dizer quais são as faces. E é justamente através daquela nomenclatura que vocês viram. Tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 são as possibilidades que eu tenho aqui. E eu vou dizer que o meu patch da esquerda vai ser a face 0, o da direita vai ser a 1, o topo para mim eu vou chamar de 2, o top é o 3 e o front and back, tá? Que depois eu vou juntar a face 4 e a 5, eu vou colocar listado aqui, 4 e 5. Dúvidas? Eu não consigo ver, peraí. É melhor falar. Deixa eu ver se consigo ver o chat. Ah, tá. É obrigatório para mim, Pablo, eu colocar uma célula só, tá? Por quê? Porque eu quero fazer uma malha bidimensional.
Então, eu vou pegar e vou colapsar as duas superfícies, a de cima e a de baixo, em uma única coisa. Então, eu tenho que colocar uma só, senão não vai rolar. Tá? E aqui a ordem importa também. Tá? O Pedro perguntou, poxa, mas e essa ordem aqui importa? Importa, importa. A boa é, você está na ordem certinha, porque o OpenFOAM já organizou para você. Então, de boas, vai 0, depois faz a 1, depois faz a 2, faz a 3, depois faz a 4 e a 5. E está resolvido. Tá? E por que a 4 e a 5 estão como empty? Eu vou responder isso assim que a gente pegar e gerar essa malha. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e executar a geração de malha. Tá bom? Eu vou chegar aqui e vou colocar. Agora eu não vou mais usar o Block Mesh, eu vou usar o PDR Block Mesh e vou gerar a malha do meu caso. Deixa eu fechar. Ou não, deixa eu fechar. Deixa ele aí. Eu vou pegar e vou usar então agora o PDR Block Mesh. E ele pegou e executou. Tá? Ele está me dizendo que eu tenho 400 células, 20, 21 vezes 1. E aqui eu tenho as minhas faces. Tá? Então ele se organizou direitinho. E eu vou pegar e vou abrir o meu Parafoam para mostrar para vocês o que aconteceu. Deixa ele abrir meu Parafoam. Apply. E aqui eu tenho a minha organização de faces. O que eu quero mostrar para vocês? Eu estou alinhado no eixo X, no eixo Y e Z para mim está aqui. O que eu vou querer simular nesse caso? Eu quero, em X, para mim, essa face aqui é a face 0. Essa face é a right. Em Y, esse de baixo, que está aqui embaixo, é o bottom. Esse cara que está aqui é o top. E essa daqui da frente e essa daqui de trás são as duas que eu coloquei em uma só, chamada front and back. Por quê? Porque justamente por elas terem uma única célula entre elas, eu vou querer chamar a condição de contorno como empty, que significa que eu vou pegar essa face e essa outra face e para o OpenFOAM ele vai entender como uma só. E aí a simulação vira bidimensional. Todo mundo pegou a ideia? É por isso. Eu vou pegar a 4 e a 5 e vou colapsar. E aí vira bidimensional. É isso que significa o empty. Dúvidas? Mistérios, grandes complicações. Alain, então. Não deveria importar, não. Não importa, não. Tá? E eu... Assim... mais alguém? Numericamente, sim. E aí vai dar problema. Não pode. Aí é cíclico. Aí não é empty. Você não pode. E mais, tem que ter um elemento só. Né?
aqui você tem que tomar um cuidado danado. Se a face, né, uma das faces não for realmente condizente com a outra, o empty vai falhar. O empty vai falhar. E ele vai reclamar na realidade. Eu tenho que botar as duas no mesmo empty. Tá? Ok. Tá? Então essa daqui que é a ideia. A gente já fez isso na realidade no Block Mesh. Lá no Cavity, vocês depois vão pegar e vão revisar e vocês vão verificar que vocês na verdade fizeram isso. Lá tem uma condição de contorno do tipo empty. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar, vou fechar. A gente já gerou a condição, né? Só lembrando, tá? Eu tenho um left patch, right patch como os nomes das minhas condições de contorno. E eu quero pegar agora e dar uma olhada. E olha só, eu vou começar, tá, a olhar. Eu vou pular o FV Schemes e o FV Solution. Eu vou direto para o 0, tá? Porque o tempo já avançou demais e eu não quero que isso fique grande demais. E na próxima eu vou conversar sobre, vou voltar a esse caso, vou discutir melhor sobre o Control Dict, o FV Schemes e o FV Solution. Mas aqui, olha, eu vou pegar e vou olhar agora o 0, tá bom? E o que eu tenho aqui dentro do 0? No 0, eu tenho um arquivo T e dentro dele eu tenho a descrição do meu campo interno inicial e de todas as minhas condições de contorno. E o que isso daqui significa? Eu vou começar pelo front and back. O front and back eu tenho tipo empty, ou seja, elas vão colapsar. O left patch, exatamente como eu falei para vocês no papel, eu disse que eu ia colocar um valor de temperatura fixo. E eu estou dando um valor aqui. Poderia ter sido outro valor, mas é esse aqui que eu coloquei. O right patch, eu estou pegando e estou colocando um outro valor. Então eu tenho uma diferença de temperatura em uma parede e na outra. E o que eu vou fazer? E essa daqui é a primeira vez que eu estou mostrando para vocês a junção de duas condições de contorno em uma única especificação dentro do teu dicionário de especificação. Como é que eu faço isso? Eu tenho que colocar entre textos e tem que ser desse jeito, tá? Tem que pegar e colocar entre parênteses também, e a divisão entre os nomes tem que estar com esse, eu não lembro o nome desse símbolo, mas essa linha aqui, essa barra vertical, tá? E aí eu posso pegar e juntar todas as condições de contorno em uma só. E eu vou dizer que o topo e o fundo têm um gradiente nulo. E isso tem um significado. Isso diz que nada atravessa, não passa calor nem por cima nem por baixo. Isso vai me dar uma restrição de que todo fluxo de calor não tem como passar na direção Y. Ele só vai acontecer em X. E aí eu transformo meu problema em unidimensional. Tá bom? Então esse daqui que é o meu ponto e a forma como eu estou configurando o meu caso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar agora, deixa eu voltar para o meu terminal. E no terminal, eu esqueci, eu fechei meu paraview? Não, deixa eu botar ele de volta. Eu não lembro se eu comentei. Eu quero dar uma olhada na temperatura antes. Eu quero ver. 0. Olha só como está a temperatura. Em um lado, eu estou com a temperatura especificada como eu coloquei lá. E, na verdade, todo o domínio está com a mesma temperatura, porque eu fiz desse jeito. Se vocês olharem, a temperatura inicial está uniforme e está 273 também no arquivo T, no diretório 0. E, portanto, todo mundo está assim. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar e vou executar o Laplacian Form. Então, vou pegar aqui Laplacian Form e executo. E ele já executou, tá? Ele pegou aqui e gerou vários resultados.
e eu quero dar uma olhada no que ele gerou, né? Então vou voltar para o meu terminal e vou executar agora de novo o meu Paraphone. Esqueci de botar o 0. E aí eu vou pegar, vou colocar aqui a temperatura no instante 0. E eu vou ir de frame em frame, porque senão a minha animação fica rápida demais. Mas eu vou começar a ver a temperatura, a energia se propagando ao longo do tempo, até chegar a um ponto, repare que eu estou em 4,25 segundos, e começou a não ter mais variação nenhuma. Então ótimo. Isso quer dizer que em 6 segundos, muito provável que eu já tenha chegado ao estado estacionário. Então, eu tenho a solução do meu caso, foi executada em 6 segundos. Vocês sabem ver aonde eu consigo ver, como eu consigo analisar o quanto tempo que eu executei o meu caso. Então, vocês sabem fazer isso. E eu vou pegar e agora eu quero analisar como a temperatura varia ao longo do espaço. E aí, para fazer isso, eu vou criar agora um filtro. Então, aqui dentro, eu vou pegar e vou olhar. Você pode ir no alfabético, se você quiser, mas tem um aqui que é o Data Analysis, que faz o seguinte, ele faz um plot overline. E eu vou pegar e vou executar esse plot overline. E o que eu quero? Tá? Só para vocês verem, de cara, ele tenta criar uma linha varando sempre toda a geometria. E na realidade eu não quero isso. O que eu quero é uma linha que venha daqui, desse ponto, até aqui. É isso que eu quero. Então o que eu vou fazer? De novo, plot overline. O ponto 0 para mim é esse meio aqui. Professor, mas eu não lembro como é que é essa geometria mesmo. Você pode vir aqui no caso, aqui embaixo, você pode selecionar esse Data Axis Grid, que ele vai te mostrar o grid, né, da geometria, na verdade os eixos dentro da geometria, para você lembrar que aqui eu tenho ponto 0, 0, tá? Então aqui no meio, aqui em cima é 0,25 e portanto aqui no meio é 0,25 dividido por 2. Então lá no plot overline eu vou vir e eu quero que x comece em 0, eu quero y bem aqui no meio, que vai ser o 0,125, e eu quero o z bem no meio do domínio, então vai ser 0,0125. E depois eu quero que em x ele vá até 0,25, que é o outro lado. Eu quero manter 0,125, que é a altura, e aqui eu vou manter igual, 0,0125, que é o meio. Então esse daqui vai ser o meu vetor. Deixa eu botar aqui um showline para ver se ele me mostra. Deixa eu ver. Ó, tá mostrando, tá bem ali. Então você consegue ver aonde ele está e vou dar um apply. O que aconteceu? Ele me mostrou todas as variáveis que eu tenho no meu problema, só que eu não quero todas elas. Então eu vou descer aqui, olha, no plot overline, e eu não quero ver dt, eu não quero ver magnitude do fluxo, eu não quero ver gradiente de temperatura nenhum, eu só quero ver a temperatura. E esse cara está me mostrando como a temperatura agora varia dentro do meu domínio, naquela linha, que é o meu objetivo. Tá? Por quê? Porque aquela equação que eu mostrei para vocês é a solução analítica da temperatura ao longo de x.
e essa daqui é a solução numérica. E o que eu quero é comparar as duas. Deixa eu voltar lá para o meu... Olha, não é aqui não. E olha só, o que a gente acabou de fazer? A gente pegou, executou o caso. A análise da convergência nem cabe muito aqui, porque é uma convergência muito rápida. Eu não vou conversar com vocês sobre isso. O gráfico de contorno eu mostrei para vocês e o plot 2D também. O que eu quero de desafio aqui dentro? Tá? Na realidade, eu quero que vocês comecem a pensar na razão de refino. E esse vai ser o desafio mesmo. Tá? E eu quero que vocês olhem malhas que têm uma razão de refino diferente. 0,1, 0,2. E eu acho que é melhor conversar um pouquinho melhor sobre modelagem antes da gente chegar e ver a mudança na condição de contorno, tá? Do segundo e terceiro tipo. Tá? Porque vocês ainda não viram isso direito, então é melhor dar uma olhada com mais calma. Dúvidas e discussão? Foi então todo mundo? Ok? Tá bom, tá bom. No próximo treinamento, eu vou voltar a esse caso daqui e aí eu vou ver com calma a ideia do FV Schemes, tá? Porque eu queria destacar algumas coisas, mas o tempo avançou demais do que eu queria. E eu vou então discutir um pouquinho mais sobre o FV Schemes, o FV Solution e a ideia do Constant, o que ele significa ainda para esse caso aqui, tá? E aí depois disso a gente passa pro próximo tutorial. Tá bom então assim?